Nós começamos a partir de hoje uma jornada para crescimento espiritual de todos nós. Todos os dias, às 6 horas da manhã, nós estaremos ao vivo participando deste devocional. Nós vamos falar de uma forma simples, descomplicada, popular, acessível. Não sei qual é o seu nível de conhecimento das Escrituras, se você conhece muito, se você conhece pouco. Não sei qual é a sua religião, se você tem uma religião, mas eu sei de uma coisa. Se você estiver atento a tudo que nós vamos falar aqui nesse devocional, isso vai acrescentar muito na sua vida. Você vai perceber que a cada dia a sua fé vai estar mais fortalecida, mais firme. Todos os dias nós vamos nos dedicar cerca de 10 a 15 minutos para esse momento, onde nós, a princípio, faremos baseado no Evangelho de Lucas. Se você quiser pegar sua Bíblia, abrir já aí em Lucas, no capítulo 1, você pode fazer isso. E à medida em que nós vamos avançando nos próximos dias, você vai entender que a Bíblia é como se fosse um quebra-cabeça, e você vai juntando as pecinhas desse quebra-cabeça e tudo faz muito sentido. Eu queria que você participasse todos os dias. Caso tenha algum dia que você não consiga participar, volte para você não pular nenhum desses nossos vídeos aqui, desse devocional, para que as coisas não fiquem confusas depois para você. Sempre às 6 horas da manhã, ao vivo, porém vai ficar gravado aqui para você assistir também em um outro horário, caso seja necessário. Antes de falar do Evangelho de Lucas, eu acho que seria importante falar sobre os evangelhos em si. Existem 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Você já deve ter reparado que muitas histórias que você vê em Mateus, você também vê em Marcos, também vê em Lucas, também vê em João, parece que você está lendo a mesma coisa. Por que isso? Porque os evangelhos contam uma mesma história, a história de Jesus, a vida de Jesus, mas sobre a perspectiva de 4 pessoas diferentes, que levam o nome dos evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. O evangelho de Mateus, quem foi Mateus? Mateus, ele foi um cobrador de impostos, era uma profissão que naquela época era muito hostilizada, as pessoas odiavam os cobradores de impostos. E Mateus, ele vai falar muito para os judeus. Ele fala muito sobre as profecias que Jesus cumpriu, ele vai citar muito o Antigo Testamento, então Mateus ele tem mais essa linha. Quando você vai, por exemplo, para Marcos, quem foi Marcos? Marcos foi um discípulo de Pedro. Então, tudo que Marcos registrou foi o que ele ouviu de Pedro, o apóstolo Pedro, Pedro que negou Jesus, que andou sobre as águas. Então, esse Marcos aí, o João Marcos, ele era lado a lado com Pedro, e Pedro foi contando para ele. Pedro foi falando: olha, aconteceu isso, uma vez Jesus disse isso, uma vez aconteceu isso. Então, ele foi relatando. É um evangelho mais direto, mais objetivo, menor, inclusive, e foi narrado por Pedro. O evangelho de João, vou pular aqui, foi escrito pelo apóstolo, pelo discípulo amado, então você vai ver muito mais sensibilidade. João era um homem muito mais sensível, ele está falando do amigo dele. Ele não está falando só de Jesus, o Senhor, o Messias, é o meu amigo, eu amo esse Jesus. Então ele fala de uma forma muito mais carinhosa. E você também vai ver que ele revela que Jesus é Deus. Tá? Jesus não é um profeta, um grande homem, uma grande personalidade. Ele é o próprio Deus. Eu sei porque eu conheci ele. É o que João vai narrar. E Lucas? Lucas era um médico. E você deve imaginar que um médico é uma pessoa muito inteligente. Ele era muito questionador. Ele foi apurar os fatos, tudo que ele ouviu falar sobre Jesus, ele ouvia falar muitas coisas sobre Jesus, e ele então começou a investigar. E logo no começo, na introdução do Evangelho de Lucas, a gente vê isso de maneira muito clara. Lucas ele começa a investigar, mas vem cá, será que esse homem foi tudo isso mesmo? Mas ele curou tanta gente, mas ele era tão sábio assim, mas será mesmo? E ele começa a fazer um tipo de investigação, e ele chega à conclusão de que Jesus era tudo isso e muito mais. Então ele escreve o seu evangelho
para um outro homem chamado Teófilo. Esse Teófilo provavelmente era um homem muito rico, muito importante, que estava conhecendo sobre a fé, estava naquela coisa assim, estava namorando a fé. Será que eu vou crer em Jesus mesmo? Será que é tudo isso mesmo? E aí Lucas, ele escreve para esse Teófilo dizendo assim: ô Teófilo, o negócio é verdadeiro mesmo. Esse Jesus é tudo isso que o pessoal fala. Então, se você puder acompanhar aí, Evangelho de Lucas, capítulo 1, vamos ler a introdução aqui, diz assim: tendo, pois, muitos empreendido, pôr em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra, pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado cuidadosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas de que já estás informado. Vou traduzir o que ele está dizendo aqui logo nessa introdução. Ele está dizendo assim: Teófilo, eu investiguei, eu conversei com pessoas, eu conheci pessoas que confirmaram tudo isso que falaram de Jesus. E é a partir daqui que o Evangelho de Lucas, ele começa. E o que a gente aprende já aqui, nessa introdução? Já tem uma lição, a gente pode parar por aqui, amanhã a gente pode seguir falando sobre, dando continuidade. Mas o que a gente aprende aqui? Deus, ele usa cada um de um jeito diferente. Mateus, ele estava muito preocupado com os judeus, ele era muito detalhista, as profecias, o Antigo Testamento, esse era o Mateus. O Marcos, ele era direto. Direto, Pedro falava e ele escrevia, ele era direto, objetivo. João era um homem cheio de amor, de carinho, está falando do amigo Jesus. E Lucas foi um homem que fez toda uma avaliação dos fatos e chegou à conclusão e disse: olha, esse homem é tudo isso mesmo. Eles não eram iguais. Mateus, Marcos, Lucas e João tinham uma personalidade completamente diferente e Deus usou cada um deles. Para mim, aqui nós já temos uma grande revelação. Você não precisa mudar. Eu não estou falando de pecado. Pecado, obviamente, que a gente tem que abandonar e tal. Eu estou falando de temperamento. Eu estou falando de personalidade. Você não precisa mudar a sua personalidade para você se encaixar no reino de Deus. Deus pode usar você e você pode ser uma pessoa de Deus do jeitinho que você é. Qual é o seu jeito? Ah, eu falo muito, eu gosto de conversar, eu sou tagarela, eu falo demais. Então, Deus pode usar você dessa forma. Não, eu sou uma pessoa muito quieta, muito tímida, eu não falo. Será que eu preciso então me moldar agora e me tornar uma pessoa tagarela falante também para eu poder ser uma pessoa de Deus? Porque, poxa, eu conheço o pastor Guilherme fala muito e ele é um homem de Deus, então eu acho que eu tenho que fazer assim também. Claro que não. Deus usa cada um de um jeito. Cada um tem uma personalidade. Você não precisa ser cópia de ninguém. Deus me usa de uma forma e vai usar um outro pastor de uma outra forma, e vai usar um outro apóstolo, pregador, discípulo, diácono, não sei, de outra maneira, e tá tudo bem. Nós não precisamos ser iguais. Aliás, a própria Bíblia diz numa outra ocasião que o dom de Deus, as dádivas de Deus, a forma como Deus usa cada um é multiforme. Nós somos um único corpo, o corpo do Senhor Jesus. Mas a forma como Deus vai usar cada um é diferente. Eu sou um único corpo. Vamos lá, você também. Eu sou esse corpo aqui, é o Guilherme. Mas esse meu dedo aqui não é igual a esse meu dedo aqui. Essa minha mão não faz a mesma coisa que o meu pé. Os meus olhos não têm a mesma função que a minha boca. Nós somos um único corpo. Mas cada coisa nesse corpo é diferente, tem uma função diferente. E o que a gente vê muitas vezes? Muitas vezes as pessoas querem imitar
alguém. Ela tem ali uma referência, e não há nenhum problema de você ter uma referência de fé, mas ela passa a querer imitar aquela pessoa. E às vezes ela até acha que ela precisa ser igual a alguém para ser de Deus. Lucas não era igual a Mateus, que não era igual a Marcos, que não era igual a João. E graças a Deus por isso. Senão, nós teremos apenas um evangelho. Nós temos 4. Porque Deus quis, através de Mateus, Deus quis falar com os judeus, com as pessoas que têm muito conhecimento do Antigo Testamento, que precisam ser alcançadas. Através de Marcos, Deus quis falar com as pessoas mais diretas, mais objetivas, como era o caso de Pedro. Pedro era um pescador. Então, você vê que um pescador, ele não tem, assim, uma bagagem filosófica, cultural. Então, por isso que ele era mais objetivo. Não, se você pegar, por exemplo, no Evangelho de Marcos, a tentação de Jesus, que a gente conhece, que então Jesus foi tentado e ficou 40 dias. A tentação de Jesus no Evangelho de Marcos é um versículo, é uma frase. E foi Jesus levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Acabou. Pedro era muito objetivo, muito direto. E Marcos replicou isso no seu Evangelho. Que bom, graças a Deus por isso. Deus usou de outra forma para se comunicar com essas pessoas que são mais objetivas. João revelou Jesus, Deus, através do amor e da compaixão. E Lucas, um homem extremamente inteligente, teve o cuidado de apurar todos os fatos e chegou à conclusão: esse homem era um homem comum, ele não era igual aos outros. Deus usou cada um deles de uma forma. Deus pode usar você do jeito que você é. Você não precisa copiar ninguém. Essa é a mensagem de hoje. Amanhã nós vamos falar sobre a primeira história que aparece no Evangelho de Lucas. A história de um casal, um homem e uma mulher, eles já eram idosos, os dois já eram idosos, e eles tinham um sonho de ter um filho, mas esse filho não veio, não vinha nunca. E a gente vai falar sobre isso, orações que demoram a serem respondidas. Esse vai ser o devocional de amanhã. Pega a tua Bíblia, Evangelho de Lucas, e participe com a gente. Vamos orar agora, antes de começar o nosso dia. Se você puder, feche os seus olhos. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, a tua palavra é santa, é perfeita, a tua palavra ilumina, a tua palavra esclarece, a tua palavra encoraja. Nós estamos começando mais um dia. Queremos que o Senhor guie as nossas decisões, os nossos pensamentos, a nossa vida em tudo. Livra-nos de todos os males. Proteja-nos. Não permita que venhamos cair em nenhum laço neste dia de hoje, mas que o teu Espírito esteja nos guiando em tudo, que a tua presença esteja nos conduzindo em cada uma de nossas decisões. Eu também quero pedir que o Senhor nos ajude a conservar em nós as qualidades que o Senhor colocou em nós, o nosso temperamento, o nosso jeito, a nossa personalidade. O Senhor não quer que nós venhamos moer tudo isso e a partir de então se anular para poder se encaixar no universo de ninguém. Usa-nos da nossa forma. Aquilo que o Senhor precisar nos corrigir é completamente diferente. Corrija-nos, exorta-nos. Mas do nosso jeito, aqui, aquilo que o Senhor colocou em nós, no nosso temperamento e personalidade, sejam aqueles que falam mais, aqueles que falam menos, aqueles que são mais proativos, aqueles que são mais pacíficos, que o Senhor possa usar cada um de nós, que o Senhor possa se agradar de nós. Essa é a nossa intenção e a nossa vontade. E nós entregamos este dia em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que assim seja. Como prometido, 14 minutinhos aí, Deus te abençoe. 6 da tarde eu estarei aqui ao vivo também, só para fazer uma oração. Então eu sempre estarei 6 da manhã no devocional e 6 da tarde na oração. E também ao meio-dia o pastor Felipe vai estar fazendo uma oração por todos também. Deus abençoe. Se você quiser, pode escrever aqui nos comentários o que você aprendeu ou deixar até nomes para a oração que a gente vai orar no final do dia por todos. Até amanhã.